Oh, Deus, surpreenda esse povo, Senhor. Essa tem sido a minha oração essa semana. Que o Senhor surpreenda o seu coração. Porque eu não tenho nadinha para entregar para vocês. Então, se você tem o seu coração na expectativa de que algo vai acontecer hoje, eu quero que você levante a sua mão, mas levanta bem lá no alto. Levanta bem lá no alto e me ajuda aqui numa oração, não me deixa orando sozinha. Começa a orar comigo e pedindo aquilo que o seu coração precisa para essa noite. Glorifique o nome do Senhor através da sua vida, porque o Senhor opera no meio dos louvores. Então comece a adorar, não espere, não espere. Abra a sua boca. Hoje é noite de romper com algumas coisas. Então abra a sua boca e ore, peça aquilo que você precisa. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor já se faz presente neste lugar. Espírito Santo de Deus, com muita reverência, eu me coloco agora à Tua disposição, Senhor. Toca o meu coração, Espírito Santo de Deus, para que eu possa falar com este povo, Senhor, aquilo que for da vontade do Teu coração. Espírito Santo, que ninguém aqui esteja alheio ao Teu agir, que ninguém aqui esteja alheio ao Teu falar, que os corações, Senhor, estejam abertos para sentir o Teu toque, para sentir o poder de transformação que há em Ti. Passeia por sobre a igreja, Espírito Santo de Deus, encontra os corações desejosos pela Tua presença, encontra os corações desejosos pelo Teu agir. Faz, Espírito Santo de Deus, conforme a Tua vontade, e que tudo aqui nesta noite seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, não é fácil não estar aqui. Ai, Senhor. Eu quero que você abra a palavra comigo no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou escutando as folhinhas ainda. Podemos orar? Amém. A palavra do Senhor diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Amém? Algumas versões diz que esse fruto permaneça. Olha só, esse versículo que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre frutos que precisam permanecer. Nós estamos vindo agora de uma conferência, a Conferência Avante, né? Nessa conferência eu tenho certeza que se eu perguntar, que se eu pedir para as pessoas levantarem a mão, eu tenho certeza que todos vão levantar a mão por alguma palavra que veio em direção ao seu coração, por algo novo que aconteceu na sua vida, por direcionamentos que você teve do céu para a sua vida. É verdade ou não é? Quantos aqui podem dizer, realmente isso aconteceu comigo? Amém? Se não aconteceu, essa noite vai acontecer. Amém? Então, coloca esse desejo no seu coração. Nós ouvimos testemunhos lindos de pessoas do que o Espírito Santo operou aqui no meio de nós. Nós vimos, né, as pessoas postaram testemunhos maravilhosos do avante, daquilo que o Senhor fez. E o Senhor quer continuar fazendo tudo isso aqui. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje para vocês é: nós recebemos, mas o que faremos com tudo o que recebemos até aqui? Nós falamos avante, mas nós precisamos tomar cuidado para que a palavra avante não se torne banalizada nas nossas bocas. A gente tem que falar, nós temos que postar realmente, mas a palavra avante, ela não pode cair na nossa rotina.
ela não pode cair como algo comum no nosso meio. Nós precisamos falar, declarar e realmente ir avante. Sabe por quê? A palavra avante, ela tem tudo a ver com a missão a qual nós fomos chamados, a grande comissão, né? Lá em Mateus 28:19, a palavra diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Não é para isso que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para o Ide. Ontem, eu cheguei no Lê e perguntei para ele: Lê, por que vocês colocaram o nome Avante na conferência? E eu já sabia, mas eu queria ouvir da voz dele. E é óbvio, né? Quando a gente fala Avante, é óbvio para nós o que essa palavra quer dizer, mas eu queria ouvir dele. Eu queria saber o que o Senhor tinha colocado no coração dele e no coração do Juninho para nós. E é claro que com a resposta dele, tinha tudo a ver com o ID, né? Tinha tudo a ver com o ID. E se o Senhor depositou no coração deles, que são os nossos líderes, que nós precisamos ir e fazer discípulo, tudo aquilo que o Senhor fez aqui nestes dias, no meio de nós, foi sim para nos encher, mas mais do que isso, para nos capacitar. Nós estamos sobre e sob. Nós estamos sob uma unção sobrenatural para o ID, para o avante. Amém. E eu estou falando isso não só pelo que nós vivemos aqui esses dias. Eu estou falando isso também porque, devido à igreja a qual nós fazemos parte. Veja, ontem eu tive a curiosidade de entrar no portal da Quadrangular, pesquisar um pouquinho sobre a Quadrangular, e eu encontrei lá o que diz sobre a missão da Igreja do Evangelho Quadrangular. E a missão da Igreja do Evangelho Quadrangular é a seguinte, ó: a Igreja do Evangelho Quadrangular existe para glorificar o nome de Deus e promover o crescimento do seu reino na terra. O mandamento de Jesus Cristo é levar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Por isso, a Igreja Quadrangular se dedica à causa do evangelismo interdominacional e mundial, o que expressa o seu espírito e foco. Se você olhar para a Aimee Semple McPherson, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, essa mulher foi uma mulher evangelizadora. A vida dela foi dedicada para ganhar almas. Se você tiver curiosidade, pesquise um pouco sobre quem foi a Aimee Semple McPherson. Consiga entender o dimensionamento da unção e do poder que estava sobre essa mulher. E ela é a fundadora da nossa igreja. Não muito distante de nós temos pastor Toninho e pastora Lourdes. Se você faz pouco tempo que está aqui, eu tenho certeza que se você ouviu poucas pregações deles, eu sei que você já sentiu que na vida deles há unção para ganhar almas, há unção para amar pessoas, há unção para ganhar pessoas. E eu estou falando tudo isso para nós entendermos o tamanho da unção que está sobre as nossas vidas. Então, se nós estamos declarando avante, 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 nós precisamos ir avante. Avante significa adiante, para frente, que não fica parado. E aí eu te pergunto, você deseja isso? Você deseja ir avante? Ir adiante? Então, diante disso, se a sua resposta é sim, eu quero falar sobre 3 coisas que nós precisamos para realmente avançar. Amém? Dá um glória a Deus aí. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que tipo de solo, que tipo de terra nós temos no nosso coração. Marcos 4, 3, 8. Se puderem abrir, senão eu abro aqui.
Marcos 4, 3, 8, vai falar sobre a parábola do semeador. Veja, o que é a parábola do semeador? É Jesus falando sobre as sementes, ou seja, sobre as palavras que vêm de encontro ao nosso coração e o tipo de terra que ela tem encontrado no nosso coração. Veja, a palavra diz o seguinte, ó. Ouve. É Jesus falando. Eis que saiu o semeador a semear. Eis que saiu o semeador a semear. Eis que saiu o pregador a pregar. 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Quantas vezes nós ouvimos a palavra e nada faz efeito para nós? Sabe por quê? A palavra explica que quando isso acontece, a palavra vem de encontro ao nosso coração, mas Satanás vem, ó, e tira ela na hora. Tira ela na hora. Serviu para todo mundo, só não serviu para a gente. Mas outras sementes, 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Nós saímos da conferência cheios de palavra, cheios do Espírito Santo, vamos para casa, isso permanece em nós, mas passam-se as semanas, a gente se esfria, a palavra não tem mais sentido para nós, por quê? Ela não caiu numa terra profunda, ela não gerou raízes fortes, e a gente se esfria e esquece até do avante. Uma outra parte cai entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Você vem, escuta, é cheio, sai daqui animado para o avante, e eu vou testemunhar, e eu vou falar, mas o que acontece? Chegam os desafios, espinhos são os desafios, as dificuldades, chegam a rotina que não para, que é uma loucura, e o que acontece? Nós somos sufocados, aquilo que foi plantado em nós é sufocado, e tudo volta ao normal. Mas existe outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Essa é a terra ao qual os nossos corações precisam estar preparados para receber a palavra de Deus. Terra produtiva, terra frutífera, que vai não só fazer crescer a semente que há em nós, mas sim transbordar e fazer com que uma colheita seja abundante em nossas vidas. Nós precisamos avaliar como é que está o solo do teu coração, como é que o Espírito Santo tem trabalhado aí. Se o solo não estiver como esse, que gera frutos, precisamos pedir para que Jesus adube o nosso coração. A segunda coisa que precisamos, para que possamos realmente ir avante, é sairmos da nossa zona de conforto. Se avante significa adiante, para frente, então a gente não pode, nós não podemos nos contentar em ficarmos parados. E quando eu digo que nós não podemos nos contentar, eu não estou dizendo que nós precisamos reivindicar, assim que fala, reivindicar isso do outro. Porque nós, como humanos que somos, nós temos a tendência de culpar a nossa paralisação no outro. Porque o Lê não me deixa pregar, porque o meu líder de GM não me deixa multiplicar, porque o Gil não me deixa ministrar, e são tantas outras desculpas, tantas outras reivindicações que nós fazemos na vida do outro. Mas, na verdade, quando nós queremos ir adiante, nós precisamos reivindicar isso dentro de nós mesmos. E, se não todas as vezes, para reivindicar isso em nós, precisamos sair da nossa zona de conforto. Veja, zona de conforto, o que é isso? Remete ao lugar mental onde permanecemos, resistindo a mudanças e desafios. Deixa eu dizer para você, eu acredito que
em nenhum lugar da Bíblia, nós vamos encontrar alguém que cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu propósito aqui na terra, sem ter saído da sua zona de conforto. Veja Abraão. Abraão, ele precisou deixar seus parentes para alcançar a promessa. Moisés, ele precisou deixar sua zona de conforto lá em Midian. Estava tudo bem lá em Midian, mas ele teve que deixar a zona de conforto dele. Ele teve que deixar a zona de conforto dele. Eu não sei falar porque eu sou gago, porque eu isso. Ele teve que deixar isso para que a promessa se cumprisse, não só na vida dele, mas de muitas outras pessoas. Veja Paulo, se ele não sai da zona de conforto dele e vai fazer viagens missionárias, ele teria feito novos discípulos, ele teria aberto tantas igrejas. Então seriam tantos exemplos que nós temos aqui para contar, de pessoas que precisam sair da zona de conforto para poder avançar. Veja, Pastor Toninho e Pastora Lourdes, se eles tivessem permanecido na zona de conforto deles lá em Peúna, hoje eles não estariam vivendo a unção de crescimento que há aqui em Piracicaba, aqui na nossa igreja, e não só aqui, mas em todo o estado de São Paulo. Se eu e você, veja, se Jesus não tivesse saído da zona de conforto dele lá do céu, eu e você não estaríamos aqui, não teríamos sido salvos. Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Você já ouviu falar? Alguma vez você buscou saber como que um filhote de águia voa? Se você sabe, amém, mas se você não sabe, eu vou te contar. Eu pesquisei um pouquinho a respeito disso. E ele faz assim, o filhote de águia, ele está lá no ninho dele. E aí os pais, a águia, ela foi feita para voar, e voar alto. Então os pais precisam fazer com que essa águia saia do ninho. Então o que os pais fazem? Primeiro eles começam a voar ali perto do ninho. E a águia, o filhotinho da águia só observando. Só que ela não sai. Algumas. Aí os pais falam, não, ela precisa voar. Aí o que os pais fazem? Eles pegam um pedaço de alimento, colocam na garra deles e começam a voar. Voar com o alimento na garra, para ver se isso é um motivador para a águia sair e voar. Mas tem umas que não saem. Então, por fim, amanhã a águia faz o quê? Ela vai lá no ninho, começa a tirar as penugens que estão lá. Deixa lá no ninho só os espinhos mais afiados. Sabe por quê? Para provocar que a águia alce voos altos. O Senhor, nesta noite, quer provocar que todos nós aqui alcancemos voos altos, porque nós somos como águias. Nós não fomos feitos para ficar no ninho. Nós fomos feitos para voar alto. Amém? Gente, vocês estão olhando para a pessoa que mais ama a zona de conforto. Né, Lê? Às vezes eu pego e falo, oi, Cristiane, não ora assim, Cristiane, porque às vezes eu falo, Deus, deixa eu quieta aqui, Deus. Eu sou a pessoa que mais desejo ficar na minha zona de conforto. E eu vou te falar, não é só no ministério, não. Em muitas coisas. Eu gosto de sossego, gente. Tem gente que gosta de agito, eu gosto de sossego. Mas a verdade é que quando o Senhor começa a tirar as peninhas, quando começa a me cutucar e eu resolvo sair, é a melhor sensação da minha vida. E o Senhor quer que nós vivamos essa sensação, a melhor sensação das nossas vidas. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem lugares mentais a qual nós estamos parados, que nós precisamos identificar para que realmente possamos voar. Alguns desses lugares são, eu não sou capaz de fazer isso. Outros são, o Espírito Santo usa as outras pessoas, mas não a mim. Os outros são muito melhores do que eu, não foi isso que a Débora falou? Cadê a Débora? Ela falou assim, aqui, está na minha frente. A Débora falou, imagina, eu não vou passar, tem muita gente melhor do que eu. E olha o que o Senhor fez, está lá cursando medicina. Olha lá, tem gente fazendo.
Aqui é pra você. Tem gente que não sai de zonas de conforto que são tão pequenas, mas que fazem toda a diferença nas nossas vidas, como, por exemplo, ousar ler a palavra de Deus todos os dias. É muito confortável ficar no nosso dia. É muito confortável poder dormir. É muito confortável poder ficar nas redes sociais. Mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto, sair da nossa zona de conforto para orar. Tem coisa mais difícil do que parar para orar? Se alguém falar, Caio, é fácil parar para orar, Caio? O Caio é nosso... Não é fácil. Mas depois que você começa, né, Caio? Depois que você começa, o Espírito Santo começa a te conduzir. E aquilo, daí você começa a voar. Você começa a voar e você fala, é isso, Senhor, amanhã eu quero mais. Então, nós precisamos ousar a sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos sair da zona de conforto do pecado. Tem pessoas que estão presos na zona do conforto do pecado. É mais fácil continuar fazendo, continuar essa mesmice, ao invés de avançar. E olha só, tem pessoas que estão presos à zona de conforto de um chamado, de uma palavra, de uma promessa. Eu recebi a palavra, eu recebi o chamado, eu recebi a promessa, e eu não saio do lugar, eu estou aqui, só esperando a promessa se cumprir. Não, nós precisamos ir avante, nós precisamos caminhar, porque é quando nós estivermos caminhando que a promessa ela vem de encontro a nós. Não fiquemos alheios a tudo que o Espírito Santo está fazendo no meio de nós. Você tem uma promessa? Olha para a nossa igreja. Olha para a visão que o nosso pastor tem de crescimento. Olha isso com bons olhos e fala, não, eu preciso ajudar. Eu preciso fazer alguma coisa. Tem tantos ministérios, tem tanta coisa, Senhor, no que eu posso ajudar. Mesmo que o seu chamado não chegou. Seu chamado talvez não seja filmar. Seu chamado talvez não seja lá servir na porta, mas faça, comece a andar, porque é no caminho que o seu chamado vai te encontrar. É avante que as coisas vão começar a acontecer nas nossas vidas. Em Romanos 12:2, o Senhor diz o seguinte, pode abrir para mim? Não, glória a Deus aí, não fica quieto não. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor quer fazer coisas novas no meio de nós. O Senhor quer derramar unção nova no meio de nós. Mas para isso, precisamos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto. Precisamos estar dispostos a querer voar, porque o Senhor vai nos colocar a lugares altos, amém? E eu quero terminar, para depois nós orarmos. Se a banda puder subir aqui no altar, eu quero ler com vocês. O que está em João, no capítulo 15, versículo 1 e 2. A palavra diz assim, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Se nós queremos ir avante, se nós queremos caminhar, se nós queremos dar frutos e frutos que permaneçam, nós precisamos permitir que o Senhor venha e pode alguns galhos que há em nós secos. Existem galhos secos de medo. Existem galhos secos de dúvidas, existem galhos secos de inseguranças, timidez, inferioridade, mágoa, rancor, falta de perdão, palavras ruins que lhe foram lançadas sobre você, olhares que foram lançados sobre você, pecados. O Senhor precisa, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, para que Ele venha e arranque todos os galhos secos que não nos permitem dar frutos. Nós somos galhos, nós somos ramos junto à videira que dão fruto e esse fruto permanece. Nós precisamos saber, nós precisamos agir, nós precisamos permitir que o Senhor haja em nós de modo que isso aconteça em nossas vidas.
O Evangelho, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, Ele está fazendo em nós, mas para que gere isso em outras vidas. Um dia alguém pregou para mim e hoje eu estou sendo fruto frutífero na vida dessa pessoa. Hoje eu estou pregando para vocês e vocês precisam ser frutos frutíferos, frutos que permanecem na minha vida. Sabe por quê? Porque vocês precisam alcançar outras vidas e outras vidas e outras vidas e outras vidas. E isso precisa acontecer até que Jesus volte e o nome do Senhor seja glorificado aqui na terra. É para isso que nós fomos chamados. E deixa eu te dizer uma coisa. A palavra diz, Cris, mas como? Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. O Senhor está precisando, o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos encher, sim, mas Ele quer fazer isso para que possamos transbordar. Cris, mas eu não sei pregar. E quem disse que pregar o Evangelho, o id tem a ver com pregar? Não, o id tem a ver com testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele fazia milagres, e às vezes Ele até falava, não vai contar para ninguém, mas a pessoa virava a costa e ia contar. E o que acontecia? No outro dia, havia uma multidão lá, querendo conhecer Jesus, querendo ouvir as palavras de vida que vêm de Jesus. É isso que nós precisamos testemunhar. Nós não fomos chamados para pregar, para estar aqui em cima. Não, nós fomos chamados para testemunhar aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. O Senhor, escuta, você quer ir avante? Ir avante, não só na área ministerial, mas em todas as áreas das nossas vidas, seja emocional, seja financeira, todas as áreas da nossa vida precisam ir avante. Sabe por quê? O Senhor precisa gerar este milagre em nós, para que possamos testemunhar, para que cada vez mais o nome de Jesus seja conhecido, e mais pessoas estejam aqui, multidões venham para saber quem é Jesus, multidões venham ver quem é esse que tem operado em nossas vidas e tem transformado os nossos dias. Nós somos aqueles que precisam levar sede para as pessoas. Sede para vir aqui até a fonte de água viva. Fonte de água viva aqui deste altar. Joga fonte de águas vivas. E o Senhor quer fazer isso essa noite. O Senhor quer fazer em nós, não porque nós merecemos, porque nós sabemos que não merecemos. O Senhor quer fazer em nós, porque Ele precisa que o nome de Jesus seja espalhado. Ele precisa que Piracicaba seja alcançada. Ele precisa que perdidos sejam encontrados. Ele precisa, sabe por quê? O céu precisa ganhar e o céu vai ganhar. E eu me coloco à disposição do Senhor nesta noite. Espírito Santo de Deus, tira de mim, Senhor, o desejo de permanecer. Senhor, que eu permaneça apenas no centro da Tua vontade, Deus. Que eu tenha coragem de fazer aquilo para qual o Senhor quer que eu faça, Senhor. Glória a Deus. Oh, choricanderelebaçou. Choricanderelebaçou. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix.
Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.